quando eu faço a mediação de um som de uma letra, eu digo para a criança com intencionalidade e logo em seguida eu já desafio ela. Então, eu digo o seguinte: hoje nós vamos trabalhar o som, um som que você ainda não sabe pronunciar. É um som diferente. Esse som precisa de um movimento da boca bem diferente. Você tem que prestar atenção, muita atenção na minha boca. Esse som tem um nome. E aqui eu vou usar o exemplo do F. F. Esse é o nome do som que nós vamos aprender. Essa letra pode estar no meio ou no começo de uma palavra. Inclusive, essa letra tem um som nessa palavra. Então, a palavra vai iniciar com esse som que eu vou mostrar hoje para você, que nós vamos aprender, e algumas palavras têm esse som também no meio. E outra coisa, já que nós sabemos falar todas as vogais, os sons das vogais, então agora eu quero dizer para você que nós podemos juntar esse som, que eu vou explicar para você hoje, com todas as vogais. Você sabia? Então, agora, a primeira coisa que nós vamos fazer é treinar esse som primeiro. O som do F é... E aí, eu desafio a criança, não é mesmo? Tudo que eu falei, essa mediação, tudo que eu fiz, essas perguntas, esses comentários, isso, na mente da criança, fez com que eu deixasse claro qual a minha intencionalidade e desafiei ela a prestar atenção na minha boca, a juntar esse som com as vogais. Então, a criança vai se habituando a esse tipo de desafio, tá bom? E assim, ó, o desafio da tarefa depende, primeiro, da familiaridade com a tarefa, ou seja, a criança está no processo de alfabetização, então ela já sabe que o A, E, I, O, U já tem um som. Já consigo juntar os encontros vocálicos para ler algo. O ai, oi, eu, ei, oi, ui, uau. Então, eu já consigo, né, utilizar os encontros vocálicos para expressar algo que eu desejo. Então, ela sabe que a gente escuta som, fala som e escreve som. Então, já está familiarizada com isso. Só que hoje eu apresento uma letra nova. E eu começo pelo F, porque o F está dentro do grupo de letras que elas são simples de serem pronunciadas. E tem uma diferenciação muito grande entre uma letra e outra desse grupo. Uma outra questão também é que o desafio da tarefa depende do nível de complexidade da tarefa. Ou seja, quais as operações mentais que serão exigidas para a criança com deficiência intelectual compreender esse som dessa letra? Então, qual operação mental? Veja, identificação. Porque A, E, I, O, U. Ok. Ela já identificou. Agora, esse som. Então, ela tem que identificar. Ela vai identificar como o som sai, como a língua se posiciona dentro da boca, como os meus lábios ficam. Isso tudo é identificação. Então, ela está usando uma operação mental. No caso desse som, a gente fala que o nível de complexidade é baixo, porque a gente usa uma ou duas operações mentais, identificação e comparação. Por exemplo, ela pode comparar esse som com o som de um avião que passa lá no céu, né? Do próprio vento. Né? Você vê que, se você for por um extremo, que a tarefa é muito simples de ser feita, muito simples, pronunciar o F é muito simples, não é mesmo?
Beleza? Só que daí você desafia a criança a juntar esse som com as vogais. Porque essa é a minha proposta de trabalho hoje. Então, há um desafio aí. Eu tenho que fazer 2 movimentos de boca e bem rapidinho para que seja pronunciado de uma forma compacta, coarticulada, que a gente chama. Então, não é tão fácil assim, né? É fácil produzir o F, mas quando eu vou juntar com A, há um desafio aí. Agora, a tarefa também não pode ser muito complexa, porque para pronunciar a letra B, é difícil, tem que juntar os lábios, tem que fazer uma explosão de ar para frente, tem que vibrar a língua, tem que afastar a língua do céu da boca. Então, é difícil a criança compreender tudo isso. Então, um extremo, né, de muito fácil pode ser complicado. Um outro extremo de ser muito difícil também desmotiva a criança. Então, os extremos, eles podem inibir a busca pelo desafio. Sabe por que eu vejo isso? Quando a gente tem um adolescente que ainda não aprendeu a ler, 13, 14, 15 anos, 16 anos, aí você quer ensinar para ele os sons das letras, né? E aí ele pode ter resistência, dizer que não quer. Ah, não quer fazer essas boquinhas, isso é coisa de criança. Então aí já tem. Então nós temos que colocar para esse adolescente que esse som não é só fazer a boca. O tempo todo, quando se fala, se faz boca, só que a gente faz essa boca muito rápido. E agora a gente está fazendo de forma lenta. E depois a gente vai aumentar o ritmo para ser bem rápido. Então, eu posso fazer fácil, né? Lento. A. E depois eu posso fazer rápido. Fá. Como também eu posso botar uma outra letra no meio desse Fá, para botar um outro desafio, que esse som pode ter uma outra letra no meio, que pode ser o Flá ou pode ser o Frá. Então, vejam bem, quando eu pronuncio o Frá, eu pronuncio são 3 sons que são coarticulados, o F, Rá, A. Eu posso fazer isso devagar e posso fazer isso rápido. Então, a mediação de desafio, ela é muito legal porque ela meio que dá um equilíbrio. A criança acha que é fácil, mas não é tão fácil assim, mas a gente vai mostrando, né, para a criança e que é simples a articulação, tá bom? Então, nós temos que realizar pela mediação essa dosagem. Quando for um desafio, temos que apresentar sempre como uma novidade, o relacionar com o hiperfoco, porque já deixa a criança mais tranquila também, certo? Mas afinal, né, ler e escrever sempre foi um desafio para todo mundo.